foram 5 anos, 4 anos de doutorado na Alemanha estudando microcirculação. Então eu via, não é questão de que eu estudava, eu via esses glóbulos vermelhos e glóbulos brancos passando por dentro dos capilares. O estudo que eu fazia era olhar esses obstáculos dentro dos capilares acontecendo, vendo o fluxo sanguíneo e vendo que esse fluxo sanguíneo era alterado por resistências dentro dos capilares, que são principalmente glóbulos vermelhos aglomerados, glóbulos brancos aderindo na parede do capilar e o edema do endotélio, que é a sardósia que recobre o capilar por dentro, uma célula plana que fica cheia, e com isso tudo vai diminuindo o calibre do capilar e aumentando a resistência. E falei para vocês que 80% do território do corpo humano, 80% do território vascular é capilar, é microcirculação. E 20% é território arteriolar e veias grandes, veias pequenas, artérias pequenas, mas é tudo o mesmo território e é só 20%. Resumindo que ao redor desse território nós temos camada muscular, então eles respondem ao vasodilatador. E ao redor dos capilares não tem camada muscular, eles são muito íntimos do tecido e eles são basicamente cobertos por essa ardósia que está aí, pelo endotélio que recobre por dentro esses capilares. Vamos fazer agora a fórmula de Puiseux. Então esse cara, ele fez essa lei em 1896. Eu fui para um congresso em Munique, na Alemanha, em 1996, que era a comemoração de 100 anos da lei de Puiseux. 100 anos da lei de Puiseux e que nunca havia sido contestada por nenhum outro cientista, porque a lei está precisa. Agora, olhem como é simples a lei de Puiseux. Olha só, a resistência ao fluxo vascular é igual a uma fração é igual à viscosidade do plasma, que é eta, que é um símbolo grego, eta, versus a extensão dos vasos, ou seja, a densidade do plasma, versus a extensão dos vasos, versus 8, que é uma constante, versus 8, sobre a fração πr à quarta potência. Eu estou feliz porque agora eu posso terminar essa aula, porque todo mundo entendeu. Não entenderam? Não ficou simples agora? R é igual a eta versus L versus 8 sobre πr à quarta. Está explicado, gente. Gostaram da explicação? Então está terminada a aula, vamos em frente. Só que eu acho que vocês não entenderam, vocês estão meio incrédulos, né? Mas eu vou dizer para vocês agora que vocês vão entender. Agora eu vou chamar a doutora aqui, doutora Natália. Pode vir aqui, doutora, estou sendo convidada. Ela vai fazer para nós que nós entendamos perfeitamente a lei de Puiseux. Beber esse suco, é isso? Não, tudo com tem as instruções do professor. Então, aqui a gente tem um canudo com calibre alto, R, que é o raio elevado à quarta potência. Então, aqui eu tenho um raio, que vamos dizer que é uns 2 milímetros, e aqui eu tenho um raio de 6 a 7 milímetros. Então, esse raio é maior que esse, concordam? Os dois têm a mesma extensão. Estão acompanhando? E eu tenho duas bebidas aqui. Uma é o suco verde, que tem uma densidade de suco verde, que seria mais ou menos um plasma normal. E eu tenho um que o plasma engrossou, que é um suco de mamão. Então agora, a nossa modelo e médica, Natália. Amante de cozinha. Também. Então. Não, pegou o canudo errado. Pega o canudo miudinho.
A Natália agora, e as carinhas dela são importantes, né? Tem que captar as expressões e as microexpressões faciais da Natália. Natália, eu vou levantar aqui para ficar melhor para você. Você vai pegar esse canudinho e vai sugar um pouco desse suco verde pelo canudinho e faz uma carinha bem bonitinha. Foi fácil, não foi? Natália, agora eu vou te desafiar. Você vai pegar o mesmo canudinho do calibre estreito com um líquido mais viscoso e você vai beber desse líquido. Já fez, levantou a sobrancelha, porque ela teve que aplicar, no caso, uma pressão negativa, mas não interessa, podia ser para fora também. Ia ser a mesma coisa, se o suco estivesse na boca dela, ela soprasse para o copo, para passar pelo tubo ela teria que assoprar, então ela teve que sugar com uma pressão maior, porque o líquido era mais viscoso. Então, a resistência aumenta se aumenta a viscosidade. Entenderam aqui? Eu saí da viscosidade do suco verde, que era menos viscoso, e fui para uma viscosidade maior, usando o mesmo calibre, e aí a coisa aconteceu. Mas agora não, eu vou dilatar o calibre. Você vai pegar o mesmo suco e vai beber agora com o calibre maior. Opa, foi muito mais fácil. Ela não fez nenhuma microexpressão de esforço grande. Puxa, que legal. Então, se eu aumentei o raio, não vai embora ainda não, na mina não. Se eu aumentei o raio, eu diminuí a resistência. A quarta potência. Qualquer aumentinho de raio, você diminui a resistência, está faltando só um. De novo, até repete mais uma vez para ficar bem didático, ela vai repetir esse, sugando com dificuldade com esse canudinho fino. Só que agora eu vou cortar o canudinho pela metade. Eita. E ela vai sugar o mesmo suco com o canudinho pela metade do diâmetro. Não foi mais fácil? Ou seja, mesmo com o calibre pequeno, se você... Agora sim, aplausos para a Natália. Vamos lá, vamos lembrar de tudo que aconteceu aqui. Eu tinha um canudo inteiro, tinha maior extensão. Ou seja, se eu tenho uma extensão maior, dentro do mesmo diâmetro, a extensão maior vai me determinar mais resistência. Eu tenho mais extensão para correr, isso gera uma... Cortei pela metade, a resistência diminuiu, como mostra aqui. Ó. A extensão está aqui. Se eu aumento a extensão, eu aumento diretamente a resistência, porque é diretamente proporcional. Se eu aumento a viscosidade do plasma, eu aumento também a resistência, porque é diretamente proporcional. Então, mas se eu abaixar a viscosidade do plasma, eu abaixo a resistência. Se eu abaixar a extensão dos vasos, eu também diminuo a resistência. Ou seja, o que acontecer em cima do traço é diretamente proporcional à resistência. Para a gente raciocinar juntos. Eu também nunca fui muito bom em matemática. Então essa hora era um terror para mim. Aliás, é um terror para tudo que é estudante, porque o professor não usa os dois suquinhos e os canudinhos. Porque com os dois suquinhos e os canudinhos a gente para e pensa, então, peraí, o Alberto está me dizendo que pela lei de Poiseuille, que se eu aumentar o calibre do vaso, aí é o contrário, se eu aumento o calibre do vaso, ele vai diminuir a quarta potência. Ele vai ter uma grande diminuição se eu aumento o calibre. E se eu diminuo o calibre do canudinho ou do vaso, eu vou ter um aumento dessa resistência, né? Um aumento enorme também dessa resistência. Então, a lei de Poiseuille comprova tudo que eu estava falando sobre capilares, vasos sanguíneos, vasodilatador e tudo isso. Mas eu continuo lembrando vocês, nós não temos vasodilatador para capilar, ou seja, esse território onde os vasos são mais estreitinhos e, portanto, aonde a resistência, no final das contas, é maior, a tremenda área de ocupação que os capilares têm, que é 80%, se você tiver interferências no calibre dos capilares, por leucócitos aderindo, por inflamação, por edema dos capilares, você não controla mais essa resistência. Então a pessoa está aqui com uma resistência aumentada, por quê? O que é aumento da extensão? É a pessoa ficar obesa. Quando a pessoa fica obesa, repara, o obeso é hipertenso. Por quê? A obesidade aumenta a quantidade de vasos para nutrir a gordura, a quantidade de vasos para nutrir os capilares
do tecido adiposo. E isso faz com que a pressão aumente diretamente proporcional. Quem come comida inflamatória, essa inflamação se reflete no plasma como aumento da densidade do plasma. E com o aumento da densidade do plasma, aumenta a resistência. E a questão dos capilares, se você diminui o calibre dos capilares com depósitos, com edema, com inflamação, você também vai aumentar a resistência. Aí é o contrário, diminuiu aqui o calibre, aumenta a resistência. Então vamos ver as situações aqui. O paciente está vivendo uma situação de aumento da resistência dos tecidos e com isso ele tem um aumento da PA. Se ele tem uma PA elevada, ele está lá tomando captopril, não é? Vamos dar o exemplo de captopril e furosemida. Ele vai mantendo com isso, ele não muda nada a dieta dele. Ele está mudando o aumento da resistência ao sangue nos capilares? Não. Ele muda onde tem vasos que possam responder, porque tem músculo em volta. E se ele está tomando o diurético, o que ele está eliminando? Água. E ele eliminando água, ele está fazendo o que com a viscosidade do plasma? Ele está aumentando a viscosidade do plasma, é o suco mais grosso. E logo isso aumenta a resistência. Aí, esse cara cansa de tomar remédio e ele vem para a linda pousada do sítio Nirvananda, do Dr. Alberto, com as aulas com a Dona Maia, e faz aqui uma semana e depois disso ele segue a vida dele toda mudando os alimentos dele. O que vai acontecer no nível capilar? Primeiro, a pessoa perde peso, perde gordura. Então, a extensão dos capilares diminui. Diminui a extensão de capilares, diminui a resistência. O sangue de quem faz uma alimentação baseada em plantas muda a sua densidade. Você fica menos viscoso. Com menos viscosidade, menor a resistência. Minha avó dizia, afina o sangue. Era muito legal. Ela dizia que o limão afina o sangue. Já é a sabedoria. E, finalmente, se você tira estímulos inflamatórios que aumentam a inflamação ao redor dos capilares, você favorece que esses capilares fiquem mais dilatados e isso diminui a resistência. Então ele passou aqui uma semana, 4 dias com a gente e levou isso para casa e adotou. O que aconteceu com a microcirculação dele? E ele continua bebendo água? Continua bebendo muita água, né? Porque não precisa eliminar água com furosemida. O coração dele pode bater a 12/8 tranquilamente, porque ele vai ter um território de resistência no nível da microcirculação pequeno. E vocês acham que ele vai precisar usar o captopril e a furosemida? Ele não vai precisar mais. Os estudos mostram, e eu vou mostrar ali depois nas imagens, que em 12, eu estou falando 12 dias, em 12 dias você tem reduções dos níveis de pressão arterial, com alimentação baseada em plantas, atividade física moderada e sono adequado. Ficou difícil? O que vocês acham da lei de Poiseuille? Descrevam a lei de Poiseuille por completo. Será que vocês passam? Os meus alunos de medicina, aí eu fazia uma questão cabeluda na prova. Os outros professores olhavam e diziam assim, os alunos vão responder isso? Eu falava, vão. E eles... Respondia errado, né? Mas respondia certinho. Ah, e os alunos que faltavam minha aula? Zero na questão, não sabia nem por onde começar. Eu dizia, explique a lei de Poiseuille e os fatores que aumentam e diminuem a resistência ao fluxo sanguíneo. Ninguém conseguia. Quem não assistia a aula não insistia. Quem assistia a aula respondia assim, gabaritando a questão.